O clima mudou. Os eventos extremos, resultados de um mundo mais quente, já são realidade aqui, aí e em todas as partes do mundo. Não tem mais jeito, precisamos falar sobre isso. Então, se você quer acompanhar as negociações climáticas, as ações políticas, ouvir cientistas ou mesmo entender como isso te afeta, você está no lugar certo. Esse é o Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Entrando no Clima. Eu sou Márcio Zenzê, diretor de conteúdo do Eco, e estou aqui mais um dia com o Cristiane Przybisky, repórter especial, que está em Baku, no Azerbaijão, e vai conversar com a gente sobre mais um dia da Conferência do Clima, número 29. Tudo bem, Cris? Oi, Márcio. Oi, ouvintes. Tudo bem por aqui? Cris, parece que Baku hoje se transferiu para o Rio de Janeiro, onde está acontecendo a cúpula do G20. Aliás, onde está acabando a cúpula do G20. Hoje é o último dia e saiu na noite de segunda-feira, aqui no Rio de Janeiro, a declaração final do G20, que traz pontos relacionados a meio ambiente, questões que deveriam ou que estão sendo discutidas também em Baku. Acho que isso deve ter repercutido muito por aí, tomou os holofotes, e eu queria te ouvir em relação às percepções dessa declaração, o quanto ela pode impactar as negociações climáticas. Isso mesmo, Márcio. Não se falou de outra coisa aqui em Baku, no Azerbaijão, nesta terça-feira, além do G20. A gente tinha uma expectativa bem alta sobre o que sairia dessa declaração final da cúpula do G20, né? Porque, lembrando nossos ouvintes que, apesar do G20 ser um fórum de cooperação econômica entre as nações mais ricas do mundo, o clima tem se tornado um tema cada vez mais frequente na agenda de discussões desse grupo, não só porque o clima impacta as várias esferas, né, da nossa vida e das nações, incluindo a economia, mas também porque o G20 é responsável, né, as nações que compõem o G20 são responsáveis por 80% das emissões globais de gases de efeito estufa. Tem vários pontos de intersecção, muito porque o Brasil, que estava na presidência do G20, ele trouxe muito fortemente a agenda ambiental para as discussões desse grupo. Mas eu queria destacar 3 pontos principais que os negociadores e as organizações brasileiras estavam mais atentas em relação à declaração do G20, que são o financiamento climático, a eliminação dos combustíveis fósseis e o fim do desmatamento. Eu vou falar para vocês que temos visões diferentes das organizações e a gente ouviu especialistas sobre o assunto. Mas, antes da gente passar a palavra para os especialistas, queria falar para vocês como que apareceram esses temas no documento final, tá, Márcio? Tá ótimo, Cris. São 3 temas super centrais, né? Financiamento, que é o ponto central da COP29, redução de combustíveis fósseis, que sempre precisa entrar, mas não entra o suficiente, e desmatamento, não só no Brasil, mas em vários países que têm florestas tropicais. Isso mesmo, então vou começar com financiamento. A discussão principal que a gente está tendo aqui na Conferência do Clima é justamente dinheiro, né? Vocês sabem, têm acompanhado aqui no nosso podcast. Então, algumas organizações esperavam que viesse uma menção explícita a quantidades, porque é o que vai sair de principal aqui, que pelo menos se espera que saia de principal aqui de Baku, né? Quanto que os países ricos se comprometem a dar aos países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, para o enfrentamento da crise climática. E o documento não traz um número específico, mas ele fala de aumento de ambição. Ele diz assim, abre aspas, nós reiteramos o reconhecimento da declaração dos líderes sobre a necessidade de aumentar rapidamente, de forma substancial, o financiamento climático de bilhões para trilhões a partir de todas as fontes. Fecha aspas. O que isso quer dizer? Ele está dando um indicativo explícito de que essa cifra, que hoje está em bilhões, 100 bilhões anuais, ela tem que escalonar e passar a trilhões. Essa redação, então, como eu disse, essas organizações tiveram reações diferentes. Algumas queriam um sinal mais claro do G20, outros falaram, não, pela natureza do G20, eu acho que essa declaração está boa. Então, em relação ao financiamento, é isso, Márcio.
o documento faz uma menção clara também ao combate ao desmatamento. Eu vou falar para vocês. Ele vem escrito assim, abre aspas, reconhecendo que as florestas fornecem serviços ecossistêmicos cruciais, bem como atuam como semidouros para fins climáticos, nós, países do G20, enfatizamos a importância de intensificar os esforços para proteger, conservar e gerenciar de forma sustentável as florestas e combater o desmatamento. Fecha aspas. Bom, e por fim, Márcio e ouvintes, nós temos a questão do fim dos combustíveis fósseis. Esse foi o ponto que deu mais discordância entre as organizações, porque algumas esperavam uma menção clara ao fim gradual dos combustíveis fósseis, assim como foi acordado na Conferência do Clima do ano passado, lá em Dubai. Lembrando vocês que em quase 3 décadas de conferências do clima, nunca se tinha falado em fim de combustíveis fósseis, apesar de ser este o ponto principal, né? Os combustíveis fósseis são os principais causadores das mudanças climáticas. E foi um grande avanço ano passado ter conseguido entrar no documento final da Conferência do Clima uma menção explícita ao fim dos combustíveis fósseis. Então, o que se esperava que saísse do G20 era sinais claros de como que esses países, que são os grandes emissores mundiais, se comprometiam com essa declaração que foi feita o ano passado. Mas essa menção não foi explícita, né? Eles citam no documento, né? Os países do G20 citam no documento algumas vezes a redução de emissões, mas não cita explicitamente o fim dos combustíveis fósseis. Então tem assim no documento, tem partes como metas ambiciosas de redução de emissões, abrangendo toda a economia e cobrindo todos os gases de efeito estufa. Destaca a urgência de reduzir as emissões. Mas você entende, Márcio, assim, não existe uma menção explícita, escrita ali no documento, sobre o fim dos combustíveis fósseis. Isso gerou um pouco de desconforto entre as organizações, algumas organizações, que queriam essa menção explícita para fazer valer o que foi acordado o ano passado e que tem tudo a ver com o que está sendo discutido aqui também, né, na Conferência do Clima. Então, assim, só para reforçar, o G20 ele não é um espaço em que saem definições, mas é um espaço de sinalização política. Por isso que se tinha uma grande expectativa em relação a esse documento. Mas como eu disse para vocês, não existe um consenso sobre o entendimento do que saiu, né, no G20. Né? Algumas organizações gostaram, outras ficaram descontentes com isso. Então, para a gente entender melhor essas duas diferentes visões, eu ouvi 2 organizações que trazem a sua perspectiva sobre o documento final da cúpula do G20. Bom, a primeira pessoa que a gente ouviu, Márcio e ouvintes, é a Marta Salomon, que é especialista sênior do Instituto Talanoa. E ela tem uma visão, Talanoa tem uma visão mais otimista sobre esse documento. Vamos ouvir. Depois de mais de uma semana e meia de negociação aqui na COP29, a carta vem como um sinal positivo das maiores economias do mundo, dizendo que estão aguardando, né, o termo não seria uma cobrança, mas estão aguardando com expectativa um bom resultado aqui na COP29. Então vem como um alento no momento que a gente vê muitas negociações travadas. O fato de não ter uma menção mais explícita sobre o que foi acordado na COP do ano passado em Dubai, sobre uma transição para longe dos combustíveis fósseis, vocês não avaliam como negativamente essa falta de menção explícita? Então, eu acho que a carta é tão explícita quanto ela pode ser. Né? Em vários parágrafos, a carta dos líderes do G20 diz que tem um total alinhamento aos resultados do primeiro balanço global, que foi aquele momento de avaliação de onde é que nós estamos. O que o balanço global disse? Que o planeta está fora da rota para a gente conseguir conter o aquecimento global em 1,5 grau. Né? E que, a partir disso, as consequências são muito mais danosas. O que diz a carta do G20? Que os países do G20 estão completamente alinhados com o resultado do Global Stocktake, que é o tal do balanço global. Então, a gente vê isso como um sinal muito positivo. Além disso, além desse alinhamento, está lá dito na carta que o G20 está empenhado numa ação urgente, é o texto, né, para adaptação. Esse dado é muito importante para a gente. Por quê? Porque
além de ter que cortar as emissões o mais rapidamente possível, a gente já está vivendo num mundo com muitas dificuldades em relação a secas extremas, enchentes, né? Não só os desastres climáticos, como mudanças de padrões que levam à redução da produção agropecuária, né? São todos os riscos com que a gente está lidando no planeta. Então, o fato de a Carta do G20 falar em ação urgente e adaptação, e também falar em reduções profundas, rápidas e sustentáveis das emissões, é um sinal muito bom. O que faltou? Faltou dizer que eu acho que era no limite do possível, que dentro das recomendações do GST, do Balanço Global, havia lá um parágrafo que os países se engajariam no tal Transition Away from Fossil Fuels, que é uma transição para longe dos combustíveis fósseis. Não houve uma menção clara a essa transição para longe dos combustíveis fósseis. E a gente consegue entender, tem lá apoio a energias renováveis, eficiência energética, mas não tem a palavra combustíveis fósseis. Mas a gente tem que entender que no G20 estão grandes produtores de petróleo. Então, o Brasil é um dos grandes produtores de petróleo, os Estados Unidos são grandes produtores de petróleo e a Arábia Saudita também, que faz parte do G20, é um outro grande produtor de petróleo. Então, acho que assim, a carta do G20 avançou até onde ela podia avançar e avançou bem nesse total alinhamento ao balanço global, não só em cortes profundos das emissões, como também medidas de adaptação que a gente acha que são cada vez mais urgentes, porque, enfim, nós já estamos vivendo o aquecimento global, não é para a futura geração. A gente já está vivendo isso. E como que o tema do financiamento entrou na Carta do G20? Eu acho que também entrou, não tão bom quanto a gente esperaria no mundo ideal, mas entrou com essa expectativa, né? O G20 aguarda uma decisão importante do novo objetivo coletivo quantificado, que é aquela sigla, sopa de letrinhas NCQD. Aqui, então, tem uma menção clara a essa expectativa e também tem alguns detalhes ali na carta que mostram para onde é que isso pode caminhar. Então, a gente vê no desenho da carta que há uma aposta em reorganização dessas finanças para que ela possa promover, sim, o que os países estão pedindo como seria um piso, né, para um financiamento para os próximos, que a gente ainda não sabe se é até 2030 ou até 2035, mas o fato é que essa COP29 precisa sair com uma definição sobre financiamento que vai substituir a meta que foi adotada de 2020 a 2025, então ela acaba agora, então ela precisa ter uma nova meta para colocar no lugar, e eu acho que aumenta a expectativa de que saia algum número, se não é o melhor do mundo. Eu acho que está longe de ser o melhor do mundo, mas pelo menos algum sinal de um financiamento para que o Acordo de Paris sobreviva, porque sem isso eu acho que o Acordo de Paris fica bem mal das pernas. Então, para que o Acordo de Paris sobreviva e que ele possa, então, prover os países mais pobres de dinheiro para que eles possam avançar nas suas ambições. Bom, a gente ouviu então a Marta Solomon sobre, né, essa visão geral do documento e os pontos específicos que dizem respeito, que tem uma incidência direta no que está sendo discutido aqui na COP29, e agora eu trouxe para vocês também o Márcio Astrini, que é secretário executivo do Observatório do Clima, e ele tem uma visão diferente da Marta. Vamos ouvir. Márcio, explica para a gente, assim, uma visão geral dessa declaração. Ela é positiva? Ela trouxe pontos positivos? Como que vocês avaliam? Ela traz pontos positivos, primeiro pelo fato dela existir, né? A gente corria o risco de não ter declaração nenhuma, que é muito ruim quando você tem 20 países, as 20 maiores economias do mundo, que se juntam e não conseguem chegar num acordo nem para colocar suas ideias, enfim, suas impressões gerais num pedaço de papel. Mas não quer dizer que esse papel produzido faça avançar muitas agendas, né? A gente tem coisas ali importantes, taxação dos ricos, uma ou outra declaração que antes não constava, né, nesses comunicados conjuntos, mas ainda é muito pouco para o que a gente precisa, e principalmente na relação com a COP29. Faltaram coisas essenciais na declaração, como, por exemplo, menções diretas ao que está sendo discutido aqui,
os pontos principais da COP29, que é financiamento e que é a questão dos combustíveis fósseis. O que eles citam na declaração não movimenta as peças na COP29. Teriam que ser muito mais contundentes, dizer, olha, concordamos que o financiamento é importante, vai partir de um valor tal, e nós aqui estamos dispostos a contribuir dessa e daquela maneira, né, e chegamos, portanto, a esse tipo de resolução do que nós, do G20, podemos fazer. Então, isso seria algo que traria para a COP29 alguma alteração no quadro de negociações. O que a gente tem de forma geral, na declaração, são reconhecimentos de problemas. Reconhecemos que o problema é grave, reconhecemos que precisa ser feito algo, damos a importância devida a coisas assim. Isso tudo é ótimo, é bem-vindo, né, mas não altera a realidade do que está sendo discutido no local onde a discussão precisa ser feita, que é a COP29, aonde nas conferências do clima, é onde são realmente os processos multilaterais em que os acordos são assumidos. Mas os países desenvolvidos, eles estavam muito relutantes em subir a ambição da meta, e ainda se falava em bilhões. Com essa indicação do texto que traz que precisa sair dos bilhões para os trilhões, isso já não é um indicativo de quantidade? É um indicativo, mas ele não se transforma em realidade, porque ele é um indicativo numa carta que está sendo discutida no Rio de Janeiro, e aí quando esse indicativo vem para as salas de negociação da COP, esses mesmos países que escrevem isso no papel não ratificam aqui. Então, aqui eles não dizem, não, o valor tem que ser tal e a parte da contribuição sou eu que vou dar, ou a maior parte, e vou começar dessa forma. Então, você reconhece o problema, reconhece que tem que aumentar os valores, mas na hora de você firmar o compromisso, aí entra uma série de outros sinais, outras circunstâncias no debate, e ele acaba não fluindo aonde ele tem que fluir, que é aqui. O que a gente tem na prática é assim, reconhecimento do problema no G20, mas não tem o encaminhamento do problema aonde ele precisa ser encaminhado, que é na COP. Mas será que essa declaração seria um espaço para ver esse encaminhamento? Pode ser o início, né? Você pode dizer o seguinte, bom, a partir disso, temos uma possibilidade de avançar na negociação. Mas, de novo, o que está declarado ali não traz um avanço substancial para cá, né? Pode talvez contribuir com esse sopro de avanço, mas o que a gente precisa é de uma tempestade na discussão. A gente não tem isso vindo do G20, né? Vai ter que ser decidido aqui. Dois pontos importantes, um sobre a não menção aos combustíveis fósseis e outra sobre desmatamento. Em relação ao primeiro, não há uma menção explícita usando essa expressão, combustíveis fósseis, mas fala no balanço global. Isso também é um indicativo fraco? Não seria suficiente só essa menção ao balanço global? Não, porque a gente já tem esse tipo de declaração, né, do balanço global e, enfim, isso é o que foi feito, inclusive, na última conferência, né, que é a conta de aonde estamos e o que temos que fazer. Então, isso a gente já tem na menção. Eles repetiram muitas coisas que já saíram dos relatórios, já estão acordados nas conferências de clima. Para combustíveis fósseis, até esse debate, ele está muito amarrado no debate de financiamento. Então, veja só, é tudo uma cascata, como se fosse um dominozinho, né? Se você não resolve o problema de financiamento, você acaba criando uma espécie de biombo para que os países não avancem em como fazer a redução de gás de efeito estufa, já que eles chegam à conclusão que eles não têm como pagar para fazer a redução do gás de efeito estufa. Então, eles querem primeiro resolver o meio de implementar suas promessas para depois fazerem promessas mais robustas. Então, essa é a lógica que vem sendo tratado nas negociações, né? Primeiro, eu quero que você me garanta que eu vá ter suporte financeiro para fazer o que eu vou prometer e aí logo depois eu prometo o suficiente. Então tem muito país que não fala, por exemplo, em redução de combustíveis fósseis, supostamente porque não tem financiamento. Mas a gente também já viu eles não falarem sobre combustíveis fósseis quando o financiamento ainda não era o grande debate das conferências. Mas nesse momento esse é o quadro que a gente tem. Financiamento realmente está travando tudo, não só a discussão de combustíveis fósseis, mas está travando diversos outros assuntos dentro da conferência.
E sobre o desmatamento? No texto tem uma menção, né, trabalhar pelo fim do desmatamento. Essa menção também já estava na Declaração de Glasgow, que foi assinado há 3 conferências atrás, onde os países se comprometeram em combater o desmatamento, eliminar o desmatamento e reverter, inclusive, a perda de vegetação florestal, recuperando áreas que já foram desmatadas. Então isso a gente já tem, são declarações fora do contexto dos acordos oficiais, né? A gente teve muitas dessas, teve no metano e tudo mais, então não quer dizer que não é bom, é você reenfatizar aquilo que já tinha dito lá atrás. Agora, tem um limite esse tipo de declaração, e o limite é o de não modificar ou não resolver os entraves que a gente tem na conferência. Então, de novo, é bom porque existe, é bom porque são mensagens, enfim, muitas delas, né, requentadas ou relembradas, mas não vai mudar a negociação que está acontecendo aqui, porque não tem força suficiente para isso, não entra no mérito dos problemas que estão aqui na COP. Você acabou de ouvir, então, a fala de Márcio Astrini, repercutindo aí esse documento final do G20. E com isso a gente encerra mais um episódio do Entrando no Clima, com a certeza de que voltaremos amanhã, espero que repercutindo mais conteúdos relacionados à COP e não ao G20, né, Cris? Acho que agora os holofotes voltam novamente à COP, tem os ministros que vão chegar para negociar e fechar o documento, ainda tem muita conversa aí informal e formal nas mesas de negociação. Então, Cris estará lá, atenta, trazendo muita informação para você, caro ouvinte. Márcio, como você falou, né, os ministros vêm, né, voltam, e a Marina Silva está vindo, o André Corrêa do Lago também volta para bater o martelo aqui na Conferência do Clima, né? Lembrando que essa sinalização que o G20 deu, né, por mais que existam visões diferentes sobre ela vai incidir, claro, diretamente nas decisões aqui que vão sair, esperamos, até sexta-feira à noite. Obrigado, Cris. A gente volta a se falar amanhã, então. Até mais, Márcio, ouvintes. Eu vejo vocês amanhã. Esse foi mais um episódio de Entrando no Clima, podcast realizado pelo site OECO de jornalismo ambiental, que tem o apoio do Instituto Clima e Sociedade. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar lá em catarse.me/oeco. Você também pode acompanhar nossa cobertura em oeco.org.br e seguir a gente nas redes sociais. Um abraço e até amanhã.